Vamos lá, pessoal, boa tarde. Eu dividi a aula em duas partes. Uma parte a gente vai trabalhar ao vivo, né? E outra parte a gente vai trabalhar aqui. Por quê? Porque tem que fazer o desenho dos gráficos, né? Então, como eu tenho só um quadro, né? Para ter que desenhar de novo ia perder tempo, a gente tem um tempo de aula só pra gente agilizar aí, tá legal? Então, bora lá. Hoje a gente tinha combinado que falaríamos de gráficos dos movimentos, né? Eu resolvi trabalhar basicamente os gráficos V por T, S por T, tá? E A por T, S por T, V por T, e comparando o movimento retilíneo uniforme, cuja velocidade é constante, com o movimento retilíneo uniformemente variável, tá bom? Bora lá. Então a gente tem, nesse tipo de gráfico aqui, a gente tem aquelas classificações dos movimentos, né? Progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. Vamos lá trabalhar essa parada. Então aqui, ó, aqui reparem que a velocidade, conforme passa o tempo, ela permanece o quê? Inalterada. Ela permanece na mesma linha da velocidade. Então nesse caso aqui, pessoal, a velocidade, ela é constante, igual a V. Assim como nesse caso aqui, ó, ela não sofre alteração, tá? Então, velocidade aqui tá bonitinha. E a gente tem aqui que, nesse caso, a velocidade ela é o quê? Positiva. Ora, se a velocidade é positiva, eu tenho um movimento progressivo, tá legal? Progressivo. Aqui, a velocidade é negativa, então eu tenho um movimento retrógrado. Então aqui é progressivo. E aqui, retrógrado. Tá? E o que a gente pode calcular nesse tipo de gráfico aqui? Tanto nesse quanto nesse, se nós fizermos a área compreendida entre a reta e o eixo T, essa área aqui vai ser o deslocamento desse móvel com essa velocidade. Tá bom? Então aqui é o deslocamento e aqui também vai ser o deslocamento. Só que esse caso aqui da velocidade negativa, a gente tem um deslocamento para o sentido dos negativos, né? Numa reta orientada. Se nós tivéssemos uma reta orientada, esse caso aqui é como se eu estivesse me deslocando para trás, tá bom? Então, a gente tem que a área da figura é numericamente igual à variação da posição, tá bom? E isso vai servir para os dois gráficos, tá? Para qualquer gráfico S por T, essa variação aqui, essa expressão aqui é válida, tanto para esse quanto para esse daqui. O que difere vai ser, o que vai diferir, a diferença entre uma outra, entre esse gráfico e esse, é basicamente a figura que vai ser formada, tá legal? Vamos para o gráfico MRUV, V por T, no movimento retilíneo uniformemente variável. Então reparem que eu já falei, não falei não. Aqui, reparem que a gente tem uma função, né? V em função de quem? Do tempo. Então a gente tem que ver em função do tempo uma função horária. Então se é uma função horária de velocidade, a gente vai ter que equivalente a uma função afim, onde o V significa o Y, o V0 seria o coeficiente linear, mais o coeficiente angular, que vai coincidir a letra, mas aqui é o coeficiente angular e aqui é a aceleração, vezes a variação x. Então vai ser equivalente aqui x, aqui y, aqui x, aqui y. Tá legal? Beleza. Então, o que a gente pode extrair desse tipo de gráfico aqui? Além da variação da... Aqui não é aproximadamente não, aqui é, desculpe, numericamente igual, tá? Numericamente igual. Por que numericamente igual? Porque aqui, por exemplo, a gente tem uma área negativa. E área negativa não existe, por isso que é numericamente igual à área. Então, nesse gráfico aqui, voltando, a gente pode encontrar, além disso daqui, a gente pode encontrar a aceleração.
E como é que a gente encontraria a aceleração nesse tipo de gráfico aqui? A aceleração a gente faria como se fosse a aceleração média. Então, repare, eu tenho esse trecho aqui. Cadê? Não, verde já tá. Eu tenho esse trecho aqui, que eu vou chamar. Aqui é o V quando o tempo é igual a zero, então aqui é o V0. Aqui também é V quando o tempo é igual a zero, então aqui é o V0. Então, se eu fizer um ΔV sobre ΔT, eu encontro basicamente a aceleração, tá? E o ΔV sobre ΔT, tu tem que se ligar, que é a tangente desse ângulo aqui de inclinação, tá bom? A tangente de alfa. E aqui também, né? Não deixa de ser. Continuar aqui, ó. Tangente de alfa. Lembrando que a tangente no segundo quadrante ela é o quê? Positiva e no primeiro quadrante negativa. Consequentemente, aqui a aceleração é negativa e aqui a aceleração positiva. Tá legal? Belezinha? Então a gente pode encontrar a aceleração nesse tipo de gráfico. Como fazendo ΔV sobre ΔT. E esse ΔV sobre ΔT é justamente a tangente desse ângulo alfa aqui. O ângulo entre uma reta horizontal e a curva. Então, tangente de alfa. Tá? Beleza. Aqui também a gente tem a classificação dos movimentos, né? Vamos primeiro a classificação dos movimentos com relação à velocidade? Então, com relação à velocidade, eu tenho que esse pedaço aqui tem progressivo. Chique, peraí. Esse pedaço aqui, desculpe. A velocidade é negativa, então é retrógrado. Já nesse trecho aqui, a velocidade é positiva. Aqui sim é progressivo. Agora repare, vou fazer a mesma coisa aqui antes para falar da classificação do movimento em relação à aceleração. Então aqui ó, eu tenho que o movimento é progressivo, porque a velocidade é o quê? Positiva. E aqui embaixo, retrógrado. Porque a velocidade ela é negativa, tá bom? Agora vamos à classificação do movimento em relação à aceleração. Em relação à aceleração, repare que aqui, ó, aqui eu parto de uma velocidade negativa, certo? E a velocidade é negativa, mas está andando para trás, só que ele está chegando aqui em posição. Quando chegar nesse instante aqui, que eu vou chamar de T1, quando chega nesse instante aqui, quanto é que vale a velocidade? Em T1 eu pego aqui e arrasto na horizontal. Enquanto que a velocidade aqui, ó, vale quanto? 0. E aqui, mesmo esquema. A ideia é a seguinte, sempre que a velocidade estiver indo para 0, ou seja, estiver diminuindo o módulo da velocidade, estiver parando, eu tenho que a gente terá, na verdade, um movimento retardado. Tá legal? Ou seja, quando estiver parando, é retardado. Então aqui, ó, retrógrado e vai chegar a velocidade igual a 0, então aqui é retardado. Retardado. E aqui, ó, não está se afastando, está ficando cada vez mais rápido. O módulo da velocidade cada vez maior positivamente. Então aqui é acelerado. Mesma parada aqui, ó. Não está indo para a velocidade igual a 0, não está parando, não está freando, está andando para frente, mas está cada vez mais diminuindo a velocidade. Então aqui é retardado.
E aqui tá acelerando para trás, né? É quando eu engato a ré e piso no acelerador. Eu tô com a velocidade negativa, mas cada vez mais rápido para trás. Então aqui eu tenho um movimento acelerado. Beleza? Ah, já ia pausar, faltou uma parada aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, aqui também, ó. Aqui eu também tenho ΔS, tá? E ΔS aqui em cima, vou chamar de ΔS 1. E aqui ΔS 2. Mesmo esquema aqui, ó. ΔS 1. E aqui, ó, é entre a reta e o eixo T. Então aqui eu tenho ΔS 2. Tá legal? Belezinha?